O segredo das irmãs Rios. Existem histórias que desaparecem, casos estranhos, mortes sem explicação, famílias destruídas e cidades inteiras que preferem fingir que nada aconteceu. Mas algumas histórias se recusam a morrer, porque sempre existe alguém que ouviu os gritos, alguém que viu as luzes acesas naquela casa, alguém que jura ter visto as duas irmãs observando pela janela, mesmo depois de mortas. O caso das irmãs Rios é cercado por dúvidas. Alguns acreditam que tudo foi consequência de fanatismo religioso. Outros dizem que havia algo dentro daquela casa, algo antigo, algo maligno. E até hoje, ninguém consegue explicar completamente o que aconteceu ali. Porque quando a polícia entrou naquela residência, eles encontraram muito mais do que sangue. Encontraram símbolos, mensagens, orações riscadas nas paredes e uma frase escrita repetidamente, como se alguém estivesse tentando avisar alguma coisa. Ele ainda está aqui. Antes de continuar, se você gosta de casos sobrenaturais, lendas obscuras, terror psicológico ou mistérios sem solução, se inscreva no canal O Outro Lado, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Você acredita que possessões podem ser reais? Porque hoje você vai ouvir uma história que dividiu uma cidade inteira. Apague as luzes, coloque os fones e cuidado com o que pode estar ouvindo junto com você. Tudo começou em uma pequena cidade do interior, um lugar silencioso, religioso, tradicional, onde praticamente todos se conheciam. E foi justamente por isso que o caso das irmãs Rios causou tanto medo, porque ninguém esperava aquilo. As irmãs eram conhecidas como meninas reservadas, quase nunca saíam, falavam pouco e viviam com a mãe em uma casa antiga próxima de uma região afastada da cidade. Alguns moradores diziam que elas eram apenas tímidas. Outros afirmavam que havia algo estranho nelas, principalmente na irmã mais velha. Segundo relatos antigos, elas passavam horas trancadas dentro do quarto. As janelas permaneciam cobertas. E durante a madrugada, vizinhos afirmavam ouvir vozes, não conversas normais, mas sussurros, orações e às vezes, choros. No início, ninguém deu importância. Até que começaram os primeiros acontecimentos estranhos. Animais apareciam mortos próximos da casa. Objetos religiosos sumiam da igreja. E algumas pessoas juravam sentir um cheiro estranho vindo da residência. Um cheiro metálico, pesado, como ferrugem misturado com carne apodrecida. Foi então que os boatos começaram. Alguns moradores diziam que as irmãs estavam envolvidas com ocultismo. Outros afirmavam que tudo era invenção. Mas uma coisa era certa, a cidade começou a evitar aquela casa, principalmente depois da primeira morte. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. Os relatos são contraditórios e muitos documentos supostamente desapareceram. Mas segundo as histórias mais conhecidas, a mãe das irmãs foi encontrada morta dentro da residência. Algumas das versões afirmam que tudo foi suicídio. Outros dizem que ela sofreu um surto. Existem pessoas que acreditam que ela tentou impedir algo que já estava acontecendo dentro da casa. Após a morte da mãe, as irmãs mudaram completamente. Pararam de falar com praticamente todos. As luzes da casa ficavam acesas durante toda a madrugada. E sons estranhos começaram a ser ouvidos. Batidas, arranhões, gemidos e uma espécie de canto baixo, repetido várias vezes. O antigo vizinho afirmou anos depois que certa noite viu uma das irmãs parada no quintal, imóvel, olhando para o céu, mesmo debaixo de chuva, sem piscar, sem se mover, como se estivesse esperando alguma coisa. Outras pessoas começaram a relatar vultos nas janelas. Crianças evitavam a passar pela rua, e o padre local teria sido chamado mais de uma vez até a residência. Mas o detalhe mais assustador é que depois dessas visitas, ele nunca mais comentou o assunto. Com o passar dos meses, a casa começou a se transformar. Cruzes apareciam penduradas de cabeça para baixo. Símbolos desconhecidos foram vistos nas paredes, e moradores afirmavam ouvir rezas durante toda a madrugada, mas não pareciam orações normais. Algumas testemunhas diziam que as vozes pareciam distorcidas, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Outros afirmavam ouvir gritos vindos do porão, mesmo sabendo que ninguém deveria estar lá. Foi nessa época que surgiu a teoria da possessão. Segundo a versão popular da história, a irmã mais nova teria começado a apresentar mudanças violentas. Ela dizia enxergar sombras. Afirmava ouvir alguém chamando seu nome durante a noite. E em determinados momentos, falava coisas que ninguém conseguia entender. Existem relatos que dizem que ela escrevia frases inteiras sem lembrar depois. Mensagens repetidas, símbolos estranhos,
e sempre a mesma frase: ela está chegando. A situação piorou quando moradores começaram a afirmar que pessoas desapareciam após visitar a casa. Nada comprovado, nenhum registro oficial, mas o medo se espalhou rapidamente, porque em cidades pequenas, os boatos crescem rápido e o terror cresce ainda mais rápido. A parte mais conhecida da lenda aconteceu em uma noite descrita por muitos como a última noite das irmãs. Segundo os relatos, vizinhos ouviram gritos vindos da casa, gritos desesperados, objetos quebrando e sons que pareciam móveis sendo arrastados. Alguns moradores disseram ter visto luzes vermelhas dentro da residência. Outros juram que ouviram vozes falando em um idioma desconhecido. E existe até quem afirme ter visto figuras andando ao redor da casa durante a madrugada. Figuras altas, magras, paradas e observando. Quando a polícia finalmente entrou na residência, segundo a história mais famosa, o cenário era perturbador. As paredes estavam cobertas por símbolos. Havia velas espalhadas pelo chão. Marcas estranhas riscadas na madeira. E em um dos quartos, teria sido encontrado um círculo desenhado com algo parecido com sangue. Mas o que realmente alimentou a lenda foi o estado das irmãs. Algumas versões dizem que elas estavam mortas. Outras afirmam que desapareceram. E existem relatos ainda mais perturbadores. Relatos que afirmam que uma delas ainda está viva, mas olhando fixamente para o teto sorrindo, como se estivesse vendo alguém ou alguma coisa. Depois disso, a casa teria sido abandonada, mas as histórias nunca pararam. Com o passar dos anos, o caso das irmãs Rios começou a se transformar em algo maior, uma lenda, um mito, ou talvez um aviso. Pessoas afirmavam ouvir vozes vindas da casa abandonada. Outros diziam sentir dores de cabeça ao se aproximar, e existiam relatos de aparelhos eletrônicos falhando próximos do local. Jovens começaram a invadir a residência durante a noite. Alguns voltavam assustados. Outros afirmavam não ter encontrado nada, mas praticamente todos relatavam a mesma sensação, como se estivessem sendo observados. Uma das histórias mais conhecidas envolve um grupo de adolescentes. Segundo o relato, eles entraram na casa para gravar vídeos. Quando decidiram ir embora, em uma das gravações teria aparecido uma figura parada no corredor. Uma mulher, muito magra, com os cabelos cobrindo o rosto, observando em silêncio. E quando o vídeo foi analisado quadro por quadro, alguns afirmaram ver algo ainda pior. A figura não parecia estar parada. Ela parecia se aproximar, mesmo sem nenhum movimento visível. Mas existe outro lado dessa história, um lado menos sobrenatural e talvez muito mais perturbador. Alguns pesquisadores acreditam que tudo não passou de um caso extremo de fanatismo religioso, trauma psicológico, isolamento, paranoia e violência familiar. Segundo essa teoria, os boatos sobrenaturais começaram porque a cidade precisava encontrar uma explicação para algo horrível, porque aceitar a realidade seria difícil demais. Os símbolos poderiam ter sido desenhados pelas próprias irmãs. As vozes poderiam ser apenas discussões, e os relatos paranormais resultado do medo coletivo. Afinal, quando uma cidade inteira acredita que um lugar está amaldiçoado, qualquer barulho vira uma entidade. E talvez o verdadeiro horror não estivesse em demônios, mas na mente humana. Mas existe uma última teoria, uma teoria que quase ninguém gosta de discutir. E se as duas versões estiverem certas? E se o fanatismo foi justamente o que abriu espaço para algo pior? Algumas tradições antigas acreditam que certos estados mentais extremos podem atrair fenômenos inexplicáveis. Obsessão, medo, isolamento, desespero. Tudo isso poderia criar o ambiente perfeito para manifestações estranhas. Talvez as irmãs fossem apenas vítimas. Talvez fossem responsáveis. Ou talvez elas tenham encontrado algo que nunca deveria ter procurado. Porque até hoje, pessoas afirmam ouvir coisas naquela antiga rua. Sussurros, batidas e duas vozes femininas rezando durante a madrugada. A verdade sobre as irmãs Rios provavelmente nunca será descoberta. Talvez tudo tenha sido apenas uma lenda criada pela internet. Talvez tenha existido um crime real escondido por trás dos rumores. Ou talvez algumas portas realmente tenham sido abertas naquela casa. Mas independentemente da verdade, uma coisa continua assustando quem conhece essa história. O fato de que praticamente todas as versões terminam da mesma forma, com alguém ouvindo vozes, com alguém vendo sombras e com a sensação de que algo ainda permanece naquele lugar, esperando